Olá, boa tarde, seja bem-vindo hoje, terça-feira, 12 de julho de 2016, um programa com repercussão, ainda sequência de rodada de Campeonato Brasileiro. E claro, tudo sobre o grande clássico de hoje à noite, Palmeiras e Santos. Esta rivalidade que está aflorada desde a final da Copa do Brasil do ano passado, passando por semifinal de Campeonato Paulista e hoje o reencontro destas equipes no Allianz Parque às 8h30 da noite. E claro que a nossa enquete tem a ver com este jogaço. Preste atenção, quem vence o clássico de hoje? Palmeiras ou Santos? Se você quiser muretar um pouquinho, pulando no meio também pode palpitar. O empate seria bom para o Palmeiras, seria bom para o Santos? Então eu quero a sua participação. 19-3871-9620 é o nosso telefone. esporte@rs21.com.br é o nosso e-mail, @sec21esporte é o nosso Twitter e claro que tem o WhatsApp. Hoje mais do que nunca quero saber aí a sua opinião sobre este clássico Palmeiras e Santos. 19-9675-5600, 99675-5600. Já o Gabriel Castro vai ler aí a sua participação. Com os meus amigos hoje, Leandro Bolles e Gabriel Castro, vamos repercutir aí o Campeonato Brasileiro, fechamento de rodada hoje. Ontem tivemos a sequência com o Cruzeiro vencendo o Atlético Paranaense. Quebrar um pouquinho o protocolo hoje, já vou chamar a primeira matéria porque diz respeito a Rio 2016. Em entrevista exclusiva à agência France Press, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, admite que está muito preocupado, mas espera uma Olimpíada incrível. Há 3 semanas da abertura dos Jogos Olímpicos, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, admite: está preocupado, mas atento a tudo. Apesar da ansiedade que precede o maior evento esportivo do planeta, ele diz ter convicção de que as coisas estão caminhando bem. Segundo Paes, a Rio 2016 optou pela simplicidade. São arenas boas, funcionais, simples, bonitas, mas muito simples. Então nós fizemos jogos simples, né? Aqui a paisagem da cidade não precisa de grandes obras, né? O Rio já é lindo por si só e as arenas têm que compor essa paisagem, não podem disputar com essa paisagem. Paes diz que não vê a hora de participar da cerimônia de abertura, dia 5 de agosto, no Maracanã, e de encerramento, quando vai entrar no gramado para entregar a bandeira olímpica ao prefeito de Tóquio, cidade-sede dos Jogos de 2020. Quanto à questão da segurança, um dos temas mais discutidos na preparação para o evento, o prefeito se diz tranquilo. Eu não tenho preocupação com os Jogos Olímpicos da questão de segurança, né? Não há o menor perigo, não há o menor problema, né? A gente tem tradição de eventos aqui na cidade. A segurança é uma questão da cidade do Rio de Janeiro, não por causa da Olimpíada, ela é sempre e continua sendo. Tá aí o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Boa tarde aos meus amigos Gabriel Castro e Leandro Bolles. E aí, como é que tá? Às vésperas dos Jogos Olímpicos, tô sentindo um clima já meio que para baixo do Paes, apesar dessa entrevista até que um pouco efusiva. Olá, Carlão, Leandro Bolles, você aí de casa. Quando o Rio de Janeiro ele se candidatou em 2007 para sediar os Jogos Olímpicos, o Brasil tinha a 6ª economia mundial. Na época até o presidente Lula brincava com a história da marolinha, então o mundo estava em crise e o Brasil até então estava com uma boa reserva. Agora, em 2016, a gente viu que a situação não é bem assim, o país vive uma crise grave, política e financeira. A gente não sabe quem que vai ser o presidente nos Jogos Olímpicos. Hoje, interinamente, é o Michel Temer, mas o impeachment está rolando ainda. E se voltar a presidente Dilma Rousseff? Vai mudar de novo o ministro do esporte? Então, é muita troca, muita instabilidade no país. Então, infelizmente, em 2007, a gente tinha um prognóstico de que seriam um grande Jogos Olímpicos, que poderíamos mostrar ao mundo a nossa capacidade de sediar um grande evento. Chega agora, o país vive uma instabilidade, Rio de Janeiro com problema de segurança, falta de dinheiro para poder despoluir a Baía de Guanabara. Então, infelizmente, o otimismo que se via no passado não se concretizou no presente. Tá certo. Leandro Bolles, boa tarde. Está otimista aí para os Jogos Olímpicos, agora faltando menos de um mês? Tudo bem, Carlão? Um abraço para você, para o Gabriel, para você que está em casa. Eu sou bastante otimista em relação a esses grandes eventos. Na Copa do Mundo foi dessa forma e parece que funcionou. Eu torço para que dê tudo certo. Claro que o foco hoje do povo brasileiro, como bem colocou o Gabriel, é outro. É a questão aí da crise,
questão da falta de dinheiro, da falta de leitos em hospitais, da crise da segurança não só no Rio de Janeiro, como em grande parte do Brasil, e isso acaba realmente tirando o foco. Mas eu torço para que tudo ocorra dentro de uma normalidade, nos ginásios, nas quadras, nos campos, nas piscinas, e o Rio de Janeiro possa fazer realmente uma Olimpíada inesquecível. E que isso se torne, a partir dos Jogos Olímpicos e depois dos Jogos Paralímpicos, um legado, né? As instalações, não só esportivas, como também o transporte, a melhoria viária, para que isso seja colocado em favor da população, tomara que tudo dê e saia numa normalidade. Tá certo, então 5 de agosto tem o pontapé inicial, o futebol começa 2, 3 dias antes, Dia né? 3. Dia 3, 5 de agosto então a abertura oficial, dia 3 a abertura, né? Que é uma sexta-feira, né, Carlão? Dia 5. Os jogos de futebol, uma sexta-feira, dia 5, né? Dia da abertura oficial. E depois todos os dias, até o final. Todos os dias não tem competições. jeito, 2 Inclusive semanas. no primeiro dia já haverá a entrega, né, de Olimpíada, de Olimpíada não, de medalha. Enfim, vai ser muito marcante realmente o mês de agosto. Cerimonial, todo um protocolo para o Rio 2016. Campeonato Brasileiro, Botafogo se prepara para estrear a nova casa, domingo contra o Flamengo. Após 10 anos, o Botafogo volta a mandar seus jogos no estádio Luso Brasileiro. Localizado na Ilha do Governador, o palco tem capacidade para 18 mil pessoas. E a estreia vai ser especial, contra o rival Flamengo no próximo domingo. O presidente Carlos Eduardo Pereira explicou que a escolha pelo estádio foi por uma questão econômica. E antes do duelo, a diretoria confirmou a saída do atacante Ribamar. O jogador de 19 anos acertou com o Munique 1860 da 2ª divisão da Alemanha. Segundo informações, os valores giram em torno de 9 milhões de reais. Tá aí, Leandro, Ribamar indo embora, se despedindo, deixando aí uma grana no caixa do Botafogo. E essa estreia na nova casa, na arena da Ilha do Governador. Primeiro que foi um bom negócio para o Botafogo. Claro que perde um jogador de muito potencial, um jovem que se destacou na Copa São Paulo deste ano, disputou pelo Botafogo, porque 100% dos direitos econômicos pertencem ao Botafogo. Então, diante de uma situação como essa, não tinha outra alternativa. E a questão também de se jogar praticamente no Rio de Janeiro, né, na Ilha do Governador, financeiramente, localização, isso pode facilitar para o torcedor. Agora, eu tenho receio em relação a essas arquibancadas, não são aquelas arquibancadas tubulares, né? É um outro nome, enfim, e passou por um processo aí de segurança, os órgãos de segurança e tudo foi devidamente aprovado. Mas num clássico contra o Flamengo, não sei, tomara que dê tudo certo, mas para o Botafogo ficará mais forte jogando nesse tipo de situação, ou seja, na sua casa provisória. A arena tem 17.250 lugares, o Botafogo colocou apenas 15 mil ingressos à disposição, tem uma margem aí de mais de 2 mil lugares, então acho que quanto à segurança, espero que não tenhamos problemas. Ribamar, ele que está indo embora, vai para a 2ª divisão do futebol alemão, tinha uma proposta do Chipre também, mas preferiu ir para a Alemanha. Ele que foi a revelação do Campeonato Carioca de 2016, jogador que tem bastante vontade, mas ainda precisa aprimorar a parte técnica, só que entra nos cofres do Botafogo 9 milhões de reais, então o Botafogo agradece, precisa dessa grana, já que está muito mal no Campeonato Brasileiro, então pode se reforçar ou com esse dinheiro aumenta o bicho de uma participação dentro do Campeonato Brasileiro, algo para ajudar o Botafogo nessa reta final, porque vai precisar. Tá certo, então domingo, arena lá na Ilha do Governador, Botafogo e Flamengo, clássico carioca. E o Botafogo agora, curiosidade, com 2 estádios, né? Porque pelo menos reformou este estádio, né? 3 meses de obras, arquibancada tudo preto e branca e ainda tem um Engenhão. Então, Botafogo com 2 estádios. Depois dos Jogos Olímpicos, então, o Botafogo poderá desfrutar, né, destes dois, um agora já, né, no próximo domingo, e o outro Engenhão após os Jogos. Confirmada a realização da 2ª edição da Primeira Liga para o ano que vem. O presidente do Cruzeiro, Gilvan Tavares, falou sobre a competição. Ficou decidido hoje o calendário da Primeira Liga. Nós vamos fazer o formato 3 chaves de 5 clubes. Portanto, os 15 clubes fundadores vão participar esse ano da competição. Os jogos, a gente vai formatar esses jogos dependendo para frente, né, de classificações de clubes da Liga.
na Copa Libertadores. É praticamente elaborado um campeonato começando no dia 22 de janeiro. Os clubes jogam contra o outro, classificam 2 de cada chave, mais os 2 primeiros colocados, aliás, terceiros colocados, primeiro e segundo, e os 2 melhores terceiro colocado das 3 chaves, para ir disputar uma quarta de final, semifinal e final numa partida só. Está aí o presidente Gilvan, né, o representante do Cruzeiro, falando sobre aí a Liga, né, o segundo ano desta primeira Liga, né, que foi disputada este ano, né, no primeiro semestre. Vão acrescentar algumas equipes que não disputaram neste ano. Então, Joinville, Avaí, Figueirense, Chapecoense, Paraná Clube, são equipes que vão participar da primeira Liga, além daquelas equipes que já disputaram no ano agora de 2016, Flamengo, Fluminense, continua a briga do Campeonato Carioca, mas Flamengo e Fluminense permanecem então nesta primeira liga, que foi marcada por uma desorganização neste ano, mas como peitou a CBF, eu dei então um voto de confiança. Eu acho que pode vir para somar, é lógico, precisa se organizar, eu acho que esse ano muita bagunça, a gente não sabia quais seriam as sedes, quando seria a final, como é que seria dado o valor financeiro ao campeão. Então são questões que com o passar dos anos vão se organizando. A Copa do Nordeste é um sucesso, é bem organizada, é um torneio regional, não é só o estadual, ela é regional. Então eu acho importante, vem para valorizar sim, e eu apoio a Primeira Liga em 2017. Eu acho que tem tudo para crescer e ser um grande torneio. E você, Leandro, para fechar o bloco aí, você aprova, tá com o Gabriel nessa ou prefere resguardar um pouquinho? A primeira edição não pegou, né? Começou tão bem, tivemos um jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo com 30 mil pessoas, né? Esse jogo, no mês de janeiro. Sim. Algo não muito comum no futebol do Brasil. Mas depois não pegou, principalmente pelo estrangulamento do calendário. O Grêmio, veja só, jogou em se não me falha a memória, foi quarta, sexta e domingo, ou terça, quinta, sexta, algo do tipo. Isso não pode ocorrer, né? O Grenal que valeu por 2 competições. Isso não pode. Isso é a questão de organização, você organizar um evento. E outra, se não tiver a chancela da CBF, o campeonato não vai para frente. Tá certo, então. Primeira Liga já marcada, agendada para o início de 2017, abrindo aí o calendário do futebol dia 22. brasileiro do ano que vem, dia 22 de janeiro, então a primeira rodada. Nós vamos para um rápido intervalo, você já sabe o telefone para você participar da nossa enquete, 38719620. Eu quero o seu palpite sobre este grande clássico de hoje à noite, Palmeiras ou Santos? Empate também vale, então eu quero o seu palpite aí. Daqui a pouco o Gabriel Castro vai responder, vai falar sobre a sua participação. Exatamente. Intervalo. No próximo bloco, todas as informações sobre Palmeiras e Santos. É o clássico que fecha a rodada do Brasileirão. Essa graça é para você. O milagre, ele se manifesta pela fé. Celebra! Jovem, você procura um caminho de oração e vida espiritual profunda? Conheça o Yucate, Orações para Jovens, inspirado no Catecismo da Igreja Católica. Ele traz orações para o dia a dia, que vão aquecer seu coração e ajudar você a encontrar-se com Deus. Yucate, Orações para Jovens. Ligue 3871-9600 e peça já o seu. EAD Século XXI, um site de educação à distância para você adquirir mais conhecimento e se aprofundar em diversas áreas. É o espaço ideal para você que quer seguir firme na fé, priorizar a família, aprimorar o currículo e cuidar do bem-estar. Acesse nosso site para continuar a crescer como cristão, como ser humano e como profissional. rs21.com.br/EAD. EAD Século XXI. Conhecimento para toda a vida. Agora você pode ter a poderosa oração das mãos ensanguentadas de Jesus em sua mesa.
Um belo ornamento que ajuda você a ficar mais perto de Deus. Em 2 tamanhos, 17 e 10 centímetros. Oração de mesa das mãos ensanguentadas de Jesus. Ligue 3871-9600 e faça já o seu pedido. Vou dar um recadinho bacana para você na abertura do bloco, 3871-9620 é o telefone para você se tornar sócio aqui da Associação do Senhor Jesus, 3871-9620, é só ligar, falar com as meninas do call center, torne-se sócio, ajude esta obra maravilhosa capitaneada pelo Padre Eduardo. Agora nós expandimos o sinal, 150 milhões de pessoas recebem o sinal da RS 21, maravilhosa, 21 capitais, 11 grandes centros, 95% das capitais do nosso país já recebem aí o nosso sinal da Rede Século XXI. Então, sejam todos bem-vindos! Saiba quem é Gabriel Castro. Manda mensagem para ele. Prazer, olá. Vamos lá, Carlão. O Marcelo, de Olímpia, em São Paulo, diz: boa tarde, galera. Sou corintiano e gostaria de saber se o centroavante Farfán, peruano, que tem de verdade no Corinthians. Olha, o dirigente do Corinthians já negou, um jornal peruano noticiou, o dirigente do Corinthians negou, então, por enquanto, a gente acredita nos dirigentes. Palmeiras vence o Clássico por 2-0, é o Rodolfo Silva de Monte Alegre, no Pará, e daqui dá de porco. Quem mais aqui com a gente? Mendonça, Rialma em Goiás, muito obrigado. E para encerrar aqui, Carlão, falando sobre Portugal, que a França foi muito superior nos 90 minutos, contratações dos clubes do Rio de Janeiro. Flamengo segue contratando, depois de Donati, zagueiro, Leandro Damião, atacante. A bola da vez, mais uma vez, é Diego, meio-campista, ex-Fenerbahçe, ex-Santos. É o jogador que está aqui no Brasil, não tem mais contrato, então pode ser sim Diego no Flamengo. É, ele que surgiu ao lado de Robinho, uma esperança do futebol brasileiro. Tinha uma musiquinha, né? Desculpa aí, Carlão, tinha uma musiquinha, Era né? Diego joga bola, Diego toca a bola, Robinho deita e rola e só da Santos. Era a sensação, né? Jogavam demais, dupla, né? maravilha. 2002 eles arrebentaram realmente, tanto é que o Santos conquistou aí o título campeão brasileiro em 2010. E na sequência da rodada no Brasileirão, o Cruzeiro foi goleado em casa pelo Atlético Paranaense. O Atlético foi marcar no segundo tempo. Pablo ficou com a sobra do zagueirão Bruno Rodrigues e mandou pro gol, 1-0. No segundo, Nicão deu de canhota para André Lima completar, 2-0 Furacão. E para fechar e transformar o resultado em goleada, Marcos Guilherme cruzou do lado direito e André Lima de cabeça concluiu o final no Mineirão. Cruzeiro 0, Atlético Paranaense 3. E aí, o que explicar desse Cruzeiro que é capaz de dar de 4-0 na Ponte aqui, perde para o Atlético Paranaense por 3-0? E o Furacão é um novo integrante deste G4, bela vitória, 3-0 jogando no Mineirão. Um primeiro tempo bastante equilibrado, no segundo bastou uma falha para poder o Atlético Paranaense golear, Bruno Rodrigues, zagueiro, falhando. Nicão muito bem no Atlético Paranaense, conduzindo a equipe de Curitiba. André Lima, 2 gols com presença diária. Pablo também muito bom, atacante do Atlético Paranaense. Então já tem aquele meio-campo que a gente conhece do ano passado, com o Hernani, com o Otávio, são grandes jogadores. E o Atlético Paranaense fez por merecer. Até no nosso grupo aqui, né, que a gente tem do Século XXI Esporte, o Decimar lembrava, né? Tá contratando treinador estrangeiro, tá aí o que dá. É uma oscilação, é uma fase, ele está conhecendo ainda o elenco, então tem jogo que a equipe encaixa, tem jogo que vai muito mal, mesmo jogando no Mineirão, então essa oscilação é normal, um treinador que veio de Portugal, conhecendo agora o futebol brasileiro, acho que tem que ter paciência, que nem o São Paulo estava tendo com o Osório, até ele recebeu uma proposta de fora, e tem com o Balsa, tanto é que está na semifinal da Libertadores e no Campeonato Brasileiro o São Paulo oscila, mas ainda está na parte de cima da tabela, então na minha opinião, tem que ter paciência, só que a gente sabe que no futebol brasileiro as equipes não têm. Nossa, assustador a maneira como o Cruzeiro perdeu, né? Fez um primeiro tempo ali, enfrentou o Atlético, depois despencou o caminhão de melancia, o Atlético construiu aí esse resultado maravilhoso que coloca o clube aí, ou a equipe, entre os 4 melhores do Brasileirão.
E hoje tem jogaço Palmeiras e Santos na Arena Palestra. Vamos à preparação das equipes. As baixas no Palmeiras são os atacantes Gabriel Jesus e Roger Guedes, suspensos pelo terceiro amarelo. Por outro lado, o paraguaio Lucas Barrios vai para o jogo e será a referência no ataque. Ele se junta a Dudu e Eric, que também estão confirmados. No Santos, o técnico Dorival Júnior mantém a base que vem atuando nos últimos jogos. O trio Lucas Lima, Gabriel e Zeca faz o último jogo antes da apresentação à seleção brasileira. Sétimo colocado com 22 pontos, uma vitória coloca o Peixe no G4. Santos, possibilidade de G4, Palmeiras, possibilidade aí de disparar na liderança do Brasileirão, abrir aí uma diferença legal em relação ao vice-líder que é o Corinthians. Leandro Bolles, você vai estar presente neste jogo. Qual a expectativa para hoje a rivalidade mais aflorada do futebol paulista? Eu acho que não. Eu acho que Palmeiras e Corinthians continua sendo, né, o clássico de maior rivalidade, não só do estado de São Paulo, como um dos maiores do Brasil e do mundo também. Olha, Carlão, tem essa situação, claro, da Copa do Brasil do ano passado, mas acho que já passou, né? Porque o Santos deu troco, entre aspas, no Palmeiras na semifinal, né? O Santos já tinha ganhado do Palmeiras na final do ano passado. Ficou mais nessa história de Ricardo Oliveira, Fernando Praz, Lucas Lima. Hoje é outra situação. É um jogo onde o Palmeiras tem uma oportunidade de abrir uma distância em relação ao Santos, ao próprio Santos e também ao Corinthians de 3 pontos. Independentemente do que aconteceu, o Verdão fica na liderança. E também para testar esse elenco numeroso do Palmeiras. Eu pondero como um dos mais qualificados do Brasil. Mas até que ponto isso efetivamente será realmente, de fato, né, evidenciado? Hoje a oportunidade. Você não tem Thiago Santos, tá certo, é um cara que não é um titular absoluto, mas vem construindo a sua ocupação dentro de campo com o Cuca. E você tem o Arouca, que volta de contusão, pode jogar. Então, quer dizer, é um elenco onde realmente o Palmeiras vai sentir muita falta, principalmente do Gabriel Jesus e também do Roger Guedes, que estão jogando demais. Um grande jogo, realmente. 8h30 lá no Allianz Parque, um jogo aí para mexer com as emoções dos torcedores aí de Palmeiras e Santos. Só para dar um recadinho, depois do programa a gente sempre faz um comentário aqui relacionado a algum fato importante, um fato pertinente, rs21.com.br, hoje é Leandro Bolles, né, na escala? Leandro Bolles faz o comentário hoje, rs21.com.br, também neste mesmo site você confere trechos do programa. Então, rs21.com.br. Agora é hora das escalações. Vamos ver como o Palmeiras vem a campo, como o Santos vem. Pode colocar aí o Verdão, que faz mistério. Pode colocar o Palmeiras paira aí. No ar. Gabriel Castro e esse Verdão. Vamos lá, Carlão. Vai lá, Cuca. Fernando Praz no gol, Zé Roberto na lateral esquerda, Vitor Hugo, Mina e Jean na direita. Meio campo com Matheus Salles, a volta do Arouca e Cleiton Xavier. Na frente, Dudu, Lucas Barrios e Eric. Mistério por quê do técnico Cuca? Na zaga pode entrar o experiente Edu Dracena. No meio-campo pode entrar também Moisés, pode ganhar uma chance. E com a suspensão de Gabriel Jesus, então ainda fica um mistério ali se fica mesmo o Lucas Barrios, se o Eric continua de um lado, o Dudu do outro. Então o técnico Cuca escondeu essa escalação, mas durante a semana ele chegou a treinar essa formação, que eu a considero como a principal para entrar hoje à noite em campo. Não joga o Roger Guedes também, né? Não jogaria o Roger Guedes. Tem o Tietchan que pode voltar. O Palmeiras relacionou 26 jogadores. Nossa. Eu acho que Moisés e Tietchan não jogam. Uma forma de mistério por parte do Cuca, mas pode surpreender. É só o Praz, o Jean, o Vitor Hugo, Cleiton Xavier, talvez, Dudu e Barrios. O resto a gente não sabe quem vai jogar. Tentar colocar uma interrogação no Dorival Júnior, né? Mas se eu acertar amanhã eu vou falar aqui no programa. Vou fazer ver, festa então aqui, fica o desafio. Se você acertar amanhã, então, a gente vai... Vai ganhar um autovalorizar. Isso, honrarias a Gabriel Vai ganhar um brigadeiro. Vamos fazer o seguinte, então, vamos colocar o Peixe, o Santos, para saber como joga esse Santos aí. Hoje é a despedida do trio selecionado. Exatamente. Zeca, Lucas Lima e Gabigol. O Santos na ponta da agulha, Gabriel. Vamos lá, Carlão. Vanderlei no gol, Zeca na lateral esquerda que vai para a seleção, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Vitor Ferraz. Meio campo com Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno. Na frente, Gabriel e Rodrigão. Também tem um mistério na equipe do Santos. Eu coloquei aqui Vitor Bueno, meio-campista, que está indo muito bem, mas ele pode colocar um time um pouco mais ofensivo. E aí o que aconteceria? Retira o Vitor Bueno, deixa no banco de reservas, e Copete, que estava muito bem, aquele do números Atlético melhores do que o Pelé. Nacional,
Exatamente. Esse é inesquecível. Ele tem os números melhores do que o Pelé, Explica pelo menos no início da carreira. Menos de 45 minutos? 45 minutos marcando gol. E uma assistência. Não, números fantásticos. Mas pode começar no banco de reservas, ele que pode ser melhor que Pelé, de acordo com o Leandro Bolles. Não disse isso. Não. Você quer dizer isso com essa estatística? Os números são frios. Mas eu acho que ele vai escalar num esquema com os dois volantes mesmo, o Thiago Maia e o Renato, um pouco na frente o Lucas Lima fazendo essa parceria com o Vitor Bueno, o Rodrigão que está marcando gol, vem muito bem do Campinense, com o Gabriel que se despede e depois já vai para a seleção brasileira, os Jogos Olímpicos. Dorival não é muito de mexer assim, né? Então acho que ele vai manter mesmo o Vitor. Não é de mexer. Ricardo Oliveira já está em forma, mas ainda não entra, está sendo preparado para o fim de semana para ficar mais em forma. Tem um confronto sábado contra a Ponte Preta na Vila Belmiro. Então a volta de Ricardo Oliveira não é no clássico e sim deve acontecer no sábado. Tá certo, então. Colocar vocês numa gelada, não posso encerrar o programa sem saber o palpite. Leandro Bolles, quem vence? A cor da sua camisa ou a cor daqui da... Não, eu acho que dá Palmeiras. Jogando em casa, o Palmeiras ganha 2-1. Gabriel Castro. Acho que o Santos surpreende, vence na Arena Palestra e entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Ah, que delícia. Deu confronto e amanhã a gente faz esse tira-tema aí. Se o Gabriel se prevaleceu, aí o palpite do Gabriel. O Gabriel normalmente acerta, né? Ele tem quase 100% de aproveitamento. E Copete? Os números de Copete? Melhor do que Pelé no início, né? Isso é maravilhoso. Gente, valeu! Leandro, na próxima quinta-feira, amanhã desse malete pra gente discutir aí. Quinta-feira a gente vai falar provavelmente sobre a eliminação do São Paulo. E tem Série B também, gente. Valeu, até amanhã, Século XXI Esporte, à 1h da tarde. Até lá.